Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa aula de microprocessadores e microcontroladores. Estamos aí na nossa semana número 7 e avançamos aí, sabendo que nós temos 9 semanas, né? Então, nós temos a aula de hoje e mais 2 semanas aí pela frente. Na 10ª semana, nós teremos ali uma aula que nós chamamos de Let's Talk. Vocês devem já conhecer, é um formato de aula que nós gravamos com o conteúdo das principais dúvidas que vocês têm ao longo da disciplina. Então, caso vocês entendam que há algum ponto que vocês têm maior dúvida, passem para a mediação. A mediação vai relacionar esses pontos, vai filtrar. É óbvio que vai ter alguém que vai ter a mesma dúvida que o colega, então, aquelas dúvidas que são repetitivas, né? Passem todos para a mediação, todas as dúvidas que vocês tenham, e aí nós iremos gravar um vídeo pontualmente para essas dúvidas que vocês apresentarem, tá? Sem mais delongas, então, vamos lá para os nossos slides, dando sequência na nossa aula. Bom, pessoal, na última semana, nós falamos um pouquinho ali sobre a programação do microcontrolador PIC, falamos um pouquinho sobre o PWM, né? Como vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu não sei se vocês chegaram a abrir o link que eu deixei por último. Eu disponibilizei um link para vocês com um projetinho em MicroPython. Tá? E se nós tivermos um tempinho no final, eu vou abrir para que nós possamos falar um pouquinho sobre ele. Tá? Dando sequência, no conteúdo correspondente aqui à 7ª semana, né, nós falamos sobre microcontroladores da família PIC. São os microcontroladores bastante difundidos, que tem bastante literatura a respeito. Então, as famílias de microcontroladores PIC, eles vêm desde a família 16, né? Tem a família 10 também, né? Que é bastante simples, né? Pouco comentado. Eu até comprei um equipamento uma vez, era um estabilizador de energia, desses que a gente utiliza para estabilizar a tensão de alimentação do computador, né? E ele era controlado por um 10C, né? Então, a família PIC, ela vem diversas famílias ali, as mais populares ali, família 16, família 18, família 24, assim por diante. E aí, o que acontece, né? Nós temos uma série de tecnologias. Muitas vezes a gente fica pensando qual é a tecnologia que eu vou utilizar para o meu projeto. Qual que é melhor do que a outra, né? E aí é sempre aquela discussão, né? Tudo vai depender do projeto do qual você vai submeter, tá, a sua plataforma. Muitas pessoas vão fazer um projeto, por exemplo, para automatizar o ambiente residencial. Outros já vão trabalhar no ambiente industrial. Existem projetos de pesquisa espacial, por exemplo. Então, você tem que entender quais são os pré-requisitos daquela área na qual você vai aplicar o seu projeto. Eu tenho colegas, por exemplo, que desenvolvem tecnologia, né, que é utilizada na área espacial. Então, aí, naquele caso, não é qualquer componente que você pode adotar. Então, você tem que adotar aquela família, aqueles critérios que têm a ver com aquela tecnologia. Então, você tem que olhar direitinho, né, para cada um deles. Nessas aulas que nós estamos fazendo, nós estamos levando em conta o quê? A capacidade de I/Os, né, os números de entradas e saídas de terminais que nosso componente tem, né? Estamos falando que ele tem uma dada resolução, por exemplo. Nós podemos aí dimensionar qual é a resolução, né? Podemos trazer até isso para dentro da nossa aula na próxima semana, caso vocês queiram, né? Não está aqui definido dentro desse conteúdo, mas eu posso trazer para vocês aqui, porque eu trabalho com uma disciplina de sistemas embarcados e eu trabalho com isso lá, né? Eu entendo que é muito importante quando você vai utilizar sensores, por exemplo, você tem que determinar qual é a resolução, né, daquele sistema de medição que você está construindo. Muitas vezes você tem um sensor muito bom, né, um sensor que tem uma precisão muito boa, só que aí você utiliza um microcontrolador, né, e dentro ali do número de bits que ele tem, né, você começa a ter uma resolução não muito boa, né? Então você tem que saber qual é
a tecnologia de microcontrolador que você vai utilizar. Então, qual é a tensão por bit? Quando a gente trabalha com conversor analógico digital, você vai pegar ali uma faixa de tensão de entrada. Então, por exemplo, digamos que você tem uma tensão de referência e ela seja de 5 volts, ou, na maior parte dos casos, a gente pegar um ESP32, a maior parte dos microcontroladores mais modernos, de encapsulamentos menores, trabalha com 3,3 volts, Então, você pega essa tensão, seja 5 volts ou seja 3,3, você tem que ter essa medida real, não é teórica, você tem que pegar o multímetro mesmo, saber quais são os terminais de acesso à tensão do ADC, medir ali, para você ir no seu programa, e colocar lá o valor real da tensão de referência do ADC que você está utilizando de verdade, com um multímetro de precisão e tudo mais. E aí, com base nisso, é que você vai, então, colocar na sua equação. Você tem ali, por exemplo, a tensão de 3,3, você vai dividir isso daí pela resolução que você tem, no caso do seu ADC. Se o ADC for de 12 bits, então tem 2 elevado a 12, resultado disso, menos 1. Então, isso daí, então, a tensão dividida por essa 2 elevado a 12 menos 1, vai te dar qual que é o valor de tensão por bit que você tem como capacidade de gargalo desse sistema de leitura. E aí, se você tem um sensor daí, que ele é um sensor de temperatura, vamos falar um valor bem redondo aqui, tá? Só para a gente brincar, então, ele vai de 0 até 760 graus, tá? Então, um termopar do tipo J, se eu não me engano, deve ser isso aí. Tá? Posso estar enganado aqui, mas vamos supor esse valor, tá? Então, de 0 até 760 graus é esse termopar. Então, ele vai fazer uma leitura de temperatura dentro dessa faixa, E a tensão que ele vai entregar ali para o ADC é correspondente a essa faixa de entrada. Então, digamos que seja 0 a 3,3, 0 a 5 volts. Então, você tem que ver qual que é o seu circuito de condicionamento que permite, então, fazer essa leitura, Porque vai ser proporcional. Se ele variar ali a temperatura, essa leitura dele for sensível de 0 a 760, automaticamente, tendo um transdutor que converte essa faixa de temperatura para uma faixa de tensão de 0 a 5 volts, por exemplo, então, entende-se que 0 volts, 0 graus Celsius, 5 volts, 760 graus. Então, isso aí na entrada do ADC é transparente, Só que aí é que está a questão. Qual é a menor leitura de temperatura que ele consegue fazer com essa resolução de 12 bits? Então, são tecnologias e tecnologias. Por que eu estou falando tanto dessa questão aqui agora para vocês? Porque a gente fala sobre uma família de microcontroladores que, na maior parte dos casos, nos melhores casos, a gente vai encontrar 12 bits ali de resolução de ADC. Então, de repente, quando você for selecionar a sua tecnologia de microcontroladores, você vai buscar uma, que vai ter 12 bits, talvez você precise de um pouco mais de resolução. Lembrando que resolução é a menor variação, que nós temos numa variável e que pode alterar o valor do seu conversor analógico digital. Trocando em outras palavras, é a menor leitura que um instrumento pode fazer. Se você pegar uma régua, uma régua plástica dessa aqui, régua que a gente usa, você tem uma escala de milímetros, Então, entre 1 milímetro e outro, ela consegue medir. Mas se o objeto medido tiver menos do que 1 milímetro, você não pode dizer que tem meio milímetro. Não tem, você tem uma incerteza, você não tem condições de inferir sobre isso utilizando uma régua como essa. Então, a menor leitura, você vai encontrar lá, vai fazer uma conta, e vai perceber que nessa faixa de 0 a 760 graus, com essa capacidade que você já calculou do seu sistema, ele vai te dar ali, por exemplo, 0,08 grau, É a menor leitura que ele pode fazer. Se isso atende a você, ótimo, Muitas vezes você está medindo algo como a distância, que é muito precisa, então não é temperatura, é uma outra medição que você está fazendo, ou mesmo uma pressão, de um gás, e aí você precisa ter mais resolução. Então, sobre isso que eu falo, na hora de você escolher, na família de microcontroladores PIC, é aquele que vai melhor atendê-lo. Caso não haja um que atenda, ainda há a opção de utilizar um ADC externo, tá? Então, a Linear Technology, assim como
Analog Device, fundidas ali, tem uma expertise muito grande. A Burr Brown também tem uma expertise muito grande nessa área de ADC. Tá? Muito bem. Os microcontroladores que a gente entende que hoje tem uma perspectiva de uso maior são os da família 18. Tá? A família 18, dentro da Microchip, tem mais desenvolvimento. A família 16, houve alguns rumores ali no passado que seria descontinuada. Até hoje, estamos encontrando ainda no mercado. Mas a 18 é que tem mais recursos disponíveis para uso. Então, recomendo a vocês ali buscarem a família 18. Dá para usar 16 sim, tá? Mas às vezes você vai pegar um 16F877 desse aqui, né? Você vai pegar um microcontrolador desse, com as limitações que ele tem, e vai custar mais caro do que um da família 18, porque ele já não é tão disponível, né? Embora seja extremamente didático, né? Então, para uso didático, recomendo bastante a família 16, porque a família 18 realmente tem recursos que são mais complexos, tá? Então, só nesse ponto aí. A família 18 ela já tem uma versatilidade muito maior. Os microcontroladores da família 18, em boa parte deles, né, talvez quase todos, já tem encapsulamentos, né, que tem muitos terminais. Então, quando você vai para um projeto que tem muitas entradas e saídas, um microcontrolador como esse de 40 pinos não vai atender você. Você vai precisar ter, de repente, 84 pinos, né? Então, existem encapsulamentos assim, né? Que atendem com muitos pinos, né? Aqui no caso, estou colocando de 18 a 80, né? Aqui no caso do PIC, mas existem outras famílias que têm mais pinos ainda, 64, 80, e assim por diante. Os periféricos que você vai ter à disposição, né? São alguns exemplos que estão colocados aqui. Isso vai variar de acordo com esse microcontrolador da família 18, né? Tem, por exemplo, MSSP, ESSI, CCP, né? Cada um tem sua função ali dentro, né? Nós temos módulos que fazem, por exemplo, a parte de comunicação. Tem comunicação de rede aqui embaixo que eu coloquei, por exemplo, a rede CAN. Né? Alguns microcontroladores já vêm com isso dentro para você poder utilizar, né? Módulos PWM, né? Temporizadores, timers ali de 8 e 16 bits, né? E depende do que você vai precisar. Né? Com 16 bits você tem um número muito maior para trabalhar, né? Inclusive quando você trabalha com realimentação negativa, tem que trabalhar ali com encoders, né? Incrementais ou absolutos, então isso vai de acordo com a sua necessidade, tá? ADC de 10 bits. 10 bits é pouco, né, para medidas que exigem certa precisão. Então, de repente, você vai precisar utilizar um ADC externo. Tem ADC que você consegue colocar 24 bits. 24 bits é uma coisa muito grande, tá, pessoal? De repente, você não precisa de tanto. Então, vai de acordo com a sua necessidade. Só para você entender, nem tudo que tem dentro do microcontrolador você vai usar. De repente, você vai querer colocar algo externo a ele, né? Talvez para ampliar o número de terminais que ele tem, né? No 8051, eu lembro que eu usava muito Shift Register, que era registrador de deslocamento, né? Então, você consegue fazer ali uma conversão série paralela, consegue multiplexar pinos, né? Consegue ampliar o número de dispositivos por pino que você tem. Então, se o microcontrolador é limitado ali, 40 pinos, igual o exemplo que eu dei antes, se você não tem uma necessidade de velocidade tão alta, né, você consegue tornar um pino vários outros, né? Você consegue transformar, de repente, um pino, um terminal do microcontrolador, trabalhando com mais sinais, né? Ou um conjunto de pinos, né? Você pode configurar isso daí através de registradores de deslocamento. Então, existem muitas formas de você melhorar o uso do seu microcontrolador, tá? Mais características da família 18, memória de programa flash de 8 a 128 kilobytes, memória RAM de dados, né? Memória RAM que é onde nós executamos o programa, né? Então, enquanto ele está rodando, a memória RAM que nos atende nesse sentido, né? Porque a memória flash é aquela onde nós gravamos o programa, né? Então, você fez o programa aqui no MPLAB, gravou lá na memória flash. Então, a memória RAM, quando você liga o microcontrolador para rodar, ele pega as instruções e roda na memória RAM, né? As tensões de operação entre 2 e 5,5 volts. Lembrando que o microcontrolador é um componente sensível, tá? Tem que ter uma fonte muito boa. Não adianta você ter o melhor microcontrolador, o melhor software, se a sua fonte não for uma fonte confiável, tá?
E aí tem que olhar para cada um deles quais são as faixas de tolerância que elas têm, tá? Nós temos ali o número de instruções, isso varia de cada um, né? Mas em média 77 instruções. Ele é otimizado para a linguagem de alto nível, né? No caso, que é a linguagem C. No caso da família 18, tá? Então, com certeza a linguagem C ela vai atender muito bem. Mas não se esqueçam, pessoal, a linguagem assembly do microcontrolador é aquela que permite você fazer tudo nele. A linguagem C, né, é uma linguagem muito desenvolvida e ela já consegue fazer a maior parte das coisas. Mas existem momentos em que a linguagem C não atende. Você tem que saber fazer ali o código em assembly e fazer, dentro da linguagem C, um código em assembly, muitas vezes, para trabalhar com timers, com estruturas de precisão. Tá? Então, entendam que é necessário conhecer o código em assembly. Interface USB, né? 2.0, porque nesse caso aqui já é uma família um pouco antiga já, né? Memória RAM de porta dupla, transceptor de velocidade total, 16 pontos finais in-out, porta de streaming. Streaming é o seguinte, nós estamos fazendo streaming nesse momento, chamado streaming, né? Porque nós temos uma conexão via protocolo UDP. Tá? Não tem a ver com essa aula, mas entendam que é um protocolo não orientado à conexão. Professor, o que significa isso? Conexão entre eu e você, tá? Está acontecendo nesse momento aqui, nessa aula, eu estou transmitindo dados e o seu computador está recebendo. A conexão, o momento em que a gente trabalha aqui, troca dados num protocolo não orientado à conexão, ele não precisa que você, o seu computador aí do outro lado, confirme que recebeu os dados. Eu simplesmente vou enviando. Tá? Então, isso é um streaming de vídeo. Normalmente é assim que funciona. Porque se todo pacote que eu enviar, eu precisar de uma confirmação de que chegou aí e você recebeu e está tudo ok para poder enviar o próximo pacote, fica muito lento. Então, em transmissões, streaming de vídeo, principalmente, utilizamos protocolos UDP. Tá? Então, eu quero que vocês agora entendam isso, que isso é uma coisa, streaming de vídeo. Quando eu falo streaming no microcontrolador, não é isso. Streaming no microcontrolador é o acesso direto à memória. Tá? Então, alguns microcontroladores, a exemplo da família STM, também tem isso aí. Né? Então, nós temos acesso direto à memória. É onde você consegue, por exemplo, trabalhar com informações muito mais rapidamente. Então, você tem uma aplicação que utiliza, não é esse caso aqui, mas um DSP. DSP é o processador digital de sinais. Né? Vocês já devem ter estudado em sinais de sistemas, ou vão estudar ainda, né? Parte de processamento de sinais, processamento digital de sinais, PDS. Né? É quando você tem um sinal, vamos imaginar, um sinal analógico, você precisa digitalizar esse sinal. Então, a forma como o microcontrolador processa esse tipo de tecnologia, esse tipo de informação, não é a mesma coisa de você introduzir sempre nível lógico 1, do mesmo tamanho, botão que você aperta, não é assim que funciona. Então, quando você tem uma comunicação via modem, por exemplo, você tem um modem, tem um DSP ali fazendo isso. Tem um processador digital de sinais, porque você tem uma portadora que transmite. Antigamente, os modems eram utilizados por isso. Eu precisava modular e demodular sinais. A gente trabalhava com linhas de comunicação analógicas, né? E os dados do computador são todos digitais. Como é que a gente conseguia usar computador com linha telefônica, por exemplo? Então, tinha que ter um modem, né? Que é das antigas, lembra como é que fazia para entrar na internet. Tinha um modem no computador, né? E ficava fazendo um barulhinho característico. Então, ali, esse processamento digital de sinais é feito pelo microcontrolador. Aquele modem grande, eu trabalhava com um modem grande, né? Na época, na década de 90, 2000 e pouco, então não tinha internet. Para eu me comunicar com outro computador, num outro estado, por exemplo, para poder acessar os dados remotamente, né? Fazer um sistema supervisório, o que eu tinha que fazer? Comandos AT. Né? Então, ATD, alguma coisa, vocês devem conhecer isso. De repente, o pessoal mais antigo ali, né? Eram comandos via prompt. Então, era conectado ao modem via porta de comunicação serial do computador, né? Alguns eram até porta paralela, mas eu trabalhava com uma porta serial, RS-232, e esse modem entrava na rede telefônica e eu conseguia acessar os dados de um equipamento remoto,
né, a partir de comandos via prompt, né, que vocês conhecem como MS-DOS hoje, né. Enfim, então, essa tecnologia de processamento utiliza um volume de dados muito grande no microcontrolador. Então, o acesso direto à memória, né, o streaming que está escrito aí, é isso, tá? Para vocês entenderem. Então, quando você tem um gerador de sinais, vamos colocar assim, um gerador de funções arbitrárias, né, é um exemplo disso. Vou construir uma senoide, quero transformar um sinal digital, a partir do sinal digital, construir uma senoide, construir uma função matemática aqui no software para produzir um sinal do meu gosto, né? Do meu jeito aqui. Eu preciso utilizar esse tipo de coisa para poder ter velocidade. Então, o acesso direto à memória é o DMA, tá? Em alguns microcontroladores a gente chama assim. Tá? Resistores pull-up, tá? Internos, eles todos vão ter isso aí. 48 MHz de desempenho, 12 MIPS. MIPS é uma unidade de medida também para desempenho de velocidade de processamento. Antigamente usava para microprocessadores. E aí a família PIC16C é compatível com essa daí da 18. O que é o lance do C e do F, né? PIC18F, PIC18C, PIC16F, PIC16C. A letra F remete à memória flash. O que é memória flash? Eu não tenho nenhum aqui, mas o pendrive, você põe no computador, grava nele, apaga, grava de novo. Você faz muitas vezes isso. É quase que impossível você atingir o número máximo de ciclos de gravações no pendrive, né? É muito grande isso aí, é da ordem dos milhares de vezes, né? Até mais. E aí, a mesma coisa, na memória flash, você pode gravar teu projeto no microcontrolador, não ficou bom, grava de novo, grava de novo, grava de novo e vai funcionar. A família PIC18F, 16F faz isso. A família 16C ou 18C, você só grava uma vez. Eu acho que eu até comentei na aula já anteriormente, mas estou falando de novo então. Quando a letra é C, você só grava uma vez. Gravou, tchau. Se tiver errado, já estragou o microcontrolador. Você não pode gravar mais nele, tá? Ele trabalha com a tecnologia que a memória dele é toda por fusíveis, assim, né? Teoricamente, né? Então você vai queimando aqueles pontos ali, não constrói mais. A memória dele fica com aqueles dados ali, você não muda mais. Então, só que ele é bem mais barato. Para fazer produção em escala, é isso que as pessoas usam, tá? Porque eles não estão preocupados em atualizar aquele firmware. Gravou, porque já testou muito e aquilo ali já funciona muito bem assim, né? Aqui, sobre a comunicação USB, né? Esses microcontroladores têm essa porta de streaming, né? Com uma interface de alta velocidade, né? Para mover dados de um sistema para o outro, né? A gente conhece isso, que eu já comentei isso com vocês. Nós temos ali uma porta mestre completa com seleção de chip e saída de clock para controlar o movimento de dados para dispositivos escravos. Então, tem ali, né, o barramentozinho de dados para vocês verem, né? Os dados podem ser canalizados diretamente para o USB-SE e para o núcleo de microprocessador. Então, só para ilustrar, isso aqui a gente não vai usar. É só para vocês saberem que tem mesmo, tá? Caso vocês queiram fazer um projeto um pouco mais sofisticado. Interessante olhar para esse diagrama. Vocês estão vendo ali esses símbolos, né? Vou passar o mouse aqui. Tá? Esse símbolo remete a um barramento, tá? Olha, aqui é um barramento, né? Isso aqui é dentro do microcontrolador, tá, pessoal? Tem um tracejado aqui, ó. Você não tem que se preocupar com isso. Mas isso aqui significa um barramento, ó. Então, ele tem um dado número de dados aqui, não é só um, igual tem aqui, ó. Aqui é só um bit, né? Aqui não, aqui são, por exemplo, 8 bits. Então, cada barramento desse tem um volume de dados ali, tá? Então, aqui mais para informar vocês sobre essas funções, tá? Não vou ficar muito tempo com isso aqui, que a gente não vai implementar. A pinagem do microcontrolador 18F4550, né, e 4555 são iguais, a pinagem. Então, a gente tem aqui os terminais, eu já comentei em aulas anteriores também, mostrei para vocês, que ele tem diversas funções, você tem que olhar as funções aqui, você vai escolher uma delas e configurar. Quando você faz a configuração inicial do microcontrolador, né, você vai definir o que você quer. Não precisa usar todos, você vai usar aquilo que lhe interessa. O fato é que, às vezes, você pega um microcontrolador de 40 pinos, né, ele vai ter ali um cristal, se você colocar um oscilador externo, né, ele já vai ocupar 2 pinos. Então, você tem aqui, ó, OSC 1, OSC 2. São os dois terminais, ó, 13 e 14, já é para colocar o seu oscilador, né? Aí você tem, além disso, 2 terminais de alimentação, um de cada lado do microcontrolador aqui, né?
Então, você já tem 4 terminais de alimentação, mais 2 de oscilador, né? Então, 6 terminais. Para 40 pinos, sobra, então, 34 pinos, né? Sem contar que o Master Clear dele, você não vai utilizar. Se você quiser usar, até dá, mas normalmente a gente não utiliza, deixa ele para o reset, né? Então, você já tem que fazer uma conta reversa para saber se o que você quer, né, vai dar esses pinos aqui. E alguns pinos, como esse pino 18 mesmo, ele já tem uma definição aqui de função que não dá para usar como I/O, por exemplo, né? Então, tem que olhar para as portas dele, né? Chama de ports, porte A, porte B, né? E assim por diante. Então, você tem ali, como ter um parâmetro de análise, quais são os pinos que permitem você introduzir I/Os, né? Entradas e saídas. Por isso que é importante você pegar o microcontrolador que você quer e olha para ele qual é a quantidade de pinos que ele tem que ele vai te atender. De repente, o processo que você vai automatizar, você olhou lá e fez uma lista, né? Uma lista de tags, que nós chamamos. E você vai lá e lista e descobre que tem 22 sinais de entrada digitais, tem 18 sinais de saída digitais. Pô, então aí já deu uma pancada, né? 22 com 18, pô, já deu 40. Esse microcontrolador já não vai te atender. Tá? Então, você tem que usar um encapsulamento maior, tem que pegar um outro microcontrolador com mais pinos. Tá? Então, só para constar aqui. Na estrutura interna, uma coisa importante que tem aqui é o CCP, é um módulo que disponibiliza para nós algumas funções, como a captura, comparação e o PWM. Tá? São funções que ele executa. O PWM, tá? Não sei se na última aula eu cheguei a falar para vocês, ele utiliza uma tecnologia que é o Prescaler, tá? O Prescaler, ele é um divisor de frequência. Então, se você tem lá uma taxa de amostragem, por exemplo, você tem uma necessidade de realizar um chaveamento em PWM com uma dada precisão, né? Ou você vai fazer uma amostragem do seu sinal analógico, você tem uma frequência interna de 1 MHz, por exemplo, você quer quebrar isso num fator de 1 para 32, né? Você quer dividir a frequência que você tem lá dentro do seu microcontrolador e de repente é 1 MHz, você quer diminuir isso várias vezes, né? Então você vai configurar o seu prescaler para diminuir essa frequência. O prescaler é o seu divisor, né? Como se fosse um divisor de frequência interno do seu microcontrolador. Então na configuração dele, você tem que ter essa noção, tá? Porque ele vai definir para você, por exemplo, os seus timers também, tá? Então você vai utilizar o prescaler para isso daí, tá? Então, dentro do bloco PWM, você vai conseguir usar essa função. Então, olhando para dentro do microcontrolador, todos eles têm nos seus datasheets esse desenho que mostra um panorama do que ele tem dentro, dos blocos que o microcontrolador tem para você utilizar, tá? Então, é interessante que você busque no datasheet, olhar e entender cada um desses nomes que estão ali. Aqui dentro da aula, se eu fosse falar sobre só esse diagrama aqui, a gente ficava a aula inteira falando isso aqui e não daria tempo de atender a todos eles, tá? Então, é muito importante que você faça essa leitura, busque também conhecer o microcontrolador que você está utilizando, tá? Não espere só para a aula. A aula ela vai te dar um norte, tá? A gente não consegue fazer tudo aqui nesse tempo. Porque o microcontrolador é extremamente complexo, ele tem muita coisa para a gente utilizar. Estamos diante de uma arquitetura de computador, tá? Então, é algo que a gente entende que tem todos esses recursos, é apaixonante, o microcontrolador é apaixonante. Eu me lembro muito bem quando eu comecei com isso aqui, eu estou até hoje, tá? Buscando aprender, porque ele tem muitos recursos. A cada dia saem novas tecnologias, saem novos recursos ali, né? O que me inspira muito hoje é o mundo da comunicação entre os microcontroladores, né? Tecnologias de comunicação, protocolos de comunicação. Só essa técnica de comunicação já precisaria de um tempo enorme para a gente aprender, né? Porque realmente é bastante complexo. Quando você envia um pacote de dados, o dispositivo que recebe, ele vai validar se o dado está de acordo com o que foi enviado, que está, por exemplo, numa checagem, né, por redundância cíclica, ele vai te devolver um retorno para você poder enviar novamente, definição ali de quem envia, quando envia, né? Então, tudo isso aí numa rede compartilhada de dados, quando a gente fala de rede, né? Por exemplo, num padrão elétrico que utiliza RS485, é bastante comum, né?
eu trabalhava com esse tipo de protocolo, né? Um Modbus RTU, né? Então, você consegue trabalhar ali com os dispositivos via RS-485, né? Os cabos permitem até 1.200 metros. Então, cada dispositivo que vai ser utilizado ali, ele tem que ter o seu endereço. Então, essa distribuição de endereço, definição de endereço, tudo isso vai dentro da programação. Então, é bastante complexo. Não dá para a gente abrir isso tudo aqui, né? Nessa proposta que a gente está falando aqui. Então, eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência nesse sentido, porque o microcontrolador ele está sendo aberto aqui para alguns de vocês nesse primeiro momento, e para alguns que já têm conhecimento disso, né, de repente ficam com expectativa de ver mais, né, mas a gente tem que entender que tem pessoas que estão vendo pela primeira vez, né, assim como eu também vi pela primeira vez em algum momento, né, e eu percebo que é necessário ler muito, tá, ter muito acesso a conteúdos, né. O conteúdo mais confiável que tem é o datasheet do microcontrolador. Mas nós temos muitos livros ali, inclusive no ambiente da minha biblioteca, lá no estúdio. Então você entra lá, pesquisa por PIC para você ver, vai ter muito livro legal lá, que você pode pegar, tá, e realizar, inclusive, a simulação daqueles programas, né? Lembra que teve uma aula que eu mostrei para vocês algumas opções de simuladores, que são, inclusive, de graça ali na internet? Você pode colocar ali no seu microcontrolador e fazer rodar os programas que estão nos livros. É uma forma bem bacana de você treinar também, tá? Então, um recurso que o microcontrolador PIC tem, e a maior parte dos microcontroladores de porte já eles têm integrado neles, é a USART, né? Ou o ART, nesse caso aqui, EUSART, né? Que é já é uma USART melhorada, né? O que é USART? USART é um recurso que o seu microcontrolador tem que permite ele se comunicar. Pronto, vou dar um resumo assim, tá? Então, você configura essa USART. Você pode usar o ART ou USART, né? Dependendo do microcontrolador que você está trabalhando e o modo de comunicação, né? Ela pode ser síncrona, assíncrona, né? Então, vai depender de como ocorre essa comunicação. Normalmente, a gente trabalha assíncrona, né? E assim por diante. E esses microcontroladores têm. Então, esse desenho permite a você ter uma noção mais ampla aqui, ó, dos portes, ó. Porte A, porte B, porte C, porte D, porte E. Olha só que os dois últimos portes aqui têm apenas 4 I/Os. Os demais vêm com 8. Né? E aí você tem... quem são eles aqui? Ó, diretamente nesse diagrama. Né? Para você saber, ó, aqui eu vou ligar minhas entradas, aqui eu vou ligar minhas saídas, aqui eu vou ligar um display. Né? Quem pensa em pôr um display no projeto, se você não for utilizar Nibble, né, que é de 4 bits, demora um pouquinho mais, só que para você é irrelevante, você não vai ver essa demora, né? A atualização é bastante rápida, né? Então, tem como você ligar ali com 8 bits e com 4 bits. Tá? Você colocou um display de 16 por 2 e você quer escrever alguma coisa ali no teu display. Então, ele vai consumir os pinos também de controle. Você tem 2, 3 pinos ali que você vai usar, além dos dados. Então, se você usar 8 pinos para dados, mais 3 pinos, por exemplo, né? Então, 8 pinos para dados, mais 3 pinos, são 11 pinos do teu microcontrolador para um display apenas. Então, tem que olhar para isso e pensar. Não é melhor você trabalhar com o display I2C, por exemplo? I2C vai ter dois pinos ali, um de clock e um de dados, né? I2C é um exemplo de protocolo de comunicação que existe entre componentes, tá? Foi desenvolvido pela Philips, justamente para que os componentes se comuniquem. A memória serial pode se comunicar via I2C, um display pode se comunicar via I2C, tem teclado, tem sensor, né, que pode se comunicar via I2C. Eu já usei sensor de temperatura na placa, se comunicando com o microcontrolador via I2C. Então, é interessante tudo isso para você pensar o que você vai estar utilizando, tá? Então, aqui, ó, o ART é o periférico que lida com a comunicação de entrada e saída. Então, ele tem todos os geradores de clock, registradores de deslocamento e buffers de dados. Tá? Então, é necessário para realizar transferência serial de dados de entrada ou saída, independente da execução do programa principal. Tá? E aí, no caso, é onde você tem esse recurso. Tá? É que tem pessoas que programam microcontroladores e eles programam um pino que não é da USART para fazer comunicação também. Cria um protocolo para fazer isso. Também é possível, mas o mais convencional é utilizar a USART. Osciladores. Todos os dispositivos das famílias PIC, tá, oferecem 12 opções diferentes de osciladores. Então, o oscilador, eu estou me referindo aqui ao que vai definir o clock do seu microcontrolador.
tá? Se ele é um cristal, se ele é um ressoador cerâmico, se ele é resistor capacitor, tá? Se ele é interno, assim por diante. Então, nós temos aqui osciladores internos, né? Que é um bloco oscilador interno com um clock de 8 MHz, você tem essa opção, se você escolher. 8 MHz é bastante rápido, tá? Só que ele tem mais ou menos 2% de precisão e também tem um oscilador de 31 kHz, que é para baixo consumo de energia, tá? Então, digamos que você vai colocar um microcontrolador em modo de hibernação, você vai trabalhar com uma frequência mais baixa, 31 kHz, bem lento. Tá? Só que ele vai estar hibernando, porque ele vai rodar tão rápido, vai consumir menos energia, né? E um multiplicador de frequência, no caso, um PLL. Pessoal, fora desse tema aqui da nossa aula, eu só queria expor para vocês a minha percepção. O PLL, para mim, é uma das invenções mais incríveis que a engenharia eletrônica desenvolveu no nosso tempo. Tá? Então, fez looked loop. Então, quem trabalhou com sistemas realimentados, vai trabalhar com sistemas realimentados, já trabalhou com telecomunicações ou vai trabalhar com telecomunicações, por favor, estude PLL. Vocês vão ver que vai dar um upgrade no projeto que você vai desenvolver. PLL é muito top, tá? Tem CI PLL que você compra ali, faz teste com ele, ele consegue pegar uma amostragem de sinal e realimentar até que esse sinal fique do jeito que você quer. É incrível, tá? Então, só para... já fechei o comentário, tá? Vamos voltar aqui para isso aí, tá? Então, é muito comum ter, dentro do microcontrolador, tá? O uso do PLL justamente por isso, tá? É uma tecnologia fantástica. Nesse caso aqui, vamos falar aqui dos osciladores internos, né? E dos 4 módulos que você pode utilizar. Você tem osciladores utilizando cristal ou ressonadores ou ressoadores cerâmicos, tá? Você vai encontrar dos dois jeitos. Então, você vai ter ali o teu microcontrolador PIC e externamente aqui, né? Você tem um cristal, vai ter nesse formato aqui, com esses capacitores, justamente para manter o sinal dentro de um deslocamento, de um offset correto, né? Tanto que os dois estão ligados em ponto comum aqui no terra, né? Bastante comum, sim. Então, nós temos ali osciladores e ressonadores cerâmicos, né? E as faixas de operação que eu tenho, né? Disponíveis. Então, a frequência de 4 MHz, a cristal, XT, pessoal, é cristal, né? Aí você tem a frequência de 4 MHz que você está introduzindo. Se você quiser isso daqui, colocar esse cristal de 4 MHz, os teus capacitores têm que ter esse valor de 33 picofarad, tá? Esses capacitores aqui, ó. Tá? Se você trabalhar com frequências mais elevadas, né? High speed, então 8 MHz e 16 MHz. Vai trabalhar com 27 e 22 picofarad, respectivamente, para esses capacitores. Aí, quando você tem os osciladores a cristal, nós temos aqui uma divisão por 4, tá? 4 modos de clock externo, oferecendo a opção de 2 pinos de entrada do oscilador e uma divisão por 4 com saída de clock. Então, você tem clock out, que você vai obter, então, uma divisão por 4, tá? Com o segundo pino reatribuído como entrada e saída geral. Então, vamos olhar para isso daqui. Quando a gente fala sobre essas topologias que eu já comentei, então nós temos que pensar o seguinte: até 20 MHz, os capacitores serão de 15 picofarad, tá? Dificilmente você vai trabalhar com uma frequência tão alta, tá? Geralmente a gente trabalha com frequências menores, tanto por conta de consumo de energia, né? Como as instruções que a gente usa mesmo. Dificilmente trabalha com uma frequência tão alta dessas, nesses microcontroladores. No meu caso, eu trabalho com clock geralmente de 4 ou 8 MHz, tá? Aí fica a critério de vocês, os projetos que vocês forem desenvolver. Opções de configuração do oscilador para operação com USB. Então, você tem aqui também as frequências, né? A divisão do PLL, você pode ver aqui, né? Modo de clock, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui, já vai gerar uma outra aula só para isso se a gente for entrar, tá? Então, é mais informativo para você entender que tem esse recurso, é uma interpretação do datasheet mesmo. Vocês pediram, o pessoal pediu bastante questão de datasheet, por isso que a aula está sempre mostrando folha de datasheet para vocês. Todos esses dados que eu estou mostrando vêm do datasheet, tá? Lá no começo está citado ali o datasheet que eu estou utilizando, tá?
Aqui já falo um pouquinho sobre os resistores de pull-up e pull-down, já comentamos isso aqui com vocês, né? Pull-up é quando eu tenho um resistor ligado direto no positivo, e no terminal, pode ser um pino de entrada, por exemplo, e nesse mesmo ponto eu tenho uma chave ligada no GND. Nesse caso aqui, se fosse programar ele em assembly, como que ficaria, né? Faria um teste nesse terminal, bit test file skip if clear, porque é 0, né? Se eu fosse testar em C, eu ia testar se esse pino aqui está clear também, né? Está em 0, né? Então a gente tem como fazer isso lá, avaliando o estado dele sempre que tiver em 0, porque está pressionado. Caso contrário, sempre vai estar em 1, garantido pelo resistor de pull-up. Então vai sempre dar estabilidade a esse terminal. Eu, particularmente, adoto isso aqui nos meus projetos. Esse projeto aqui, na verdade, está usando pull-down. Aqui ele tem resistor ligado no terra, diretamente no terminal, então o tempo todo ele vai estar em 0, né? E quando pressionar, ele vai enviar 5 volts. Qual que é a desvantagem disso? Se você for trabalhar num local onde tem muito ruído, pode ser que esse resistor aqui não, esse potencial aqui não estabilize o terminal, tá? Então ele pode ter antenação e tudo mais. Então, para os projetos que eu desenvolvi dentro dos ambientes que eu trabalhei com um pull-up que eu tive resultados melhores, tá? Aqui tem um exemplo do livro de vocês, apenas para explicar o funcionamento, né? É bem igual ao que a gente já falou antes. O livro cita aí, deve ter feito isso aqui no ambiente Proteus, né? O autor do livro, né? Então aqui tem o microcontrolador 18F4520, mas não muda nada aqui nesse sentido para o 4550. Tem o oscilador a cristal aqui com os capacitores de modo comum. Tem um terminal de saída aqui para acionamento de um LED. Obviamente que esse LED vai acender quando o terminal aqui estiver em 5 volts, ou em 3,3, ou VCC, assim como queiram, né? Então, por que eu falo isso? Obviamente porque o LED está ligado no GND, né? E para ele acender, ele tem que ter VCC aqui nesse pino. Tem um resistor de pull-up aqui, né? Ligado no positivo, um capacitor aqui. É como se fosse um anti-debouncing, né? Um debouncing aqui externo, né? Para você pressionar aqui o botão, né? Carregar esse capacitor, né? Mas é verdade, eu estou colocando isso aqui no terminal Master Clear, tá? Então, o que o Master Clear faz? Ele tem uma função de resetar o nosso microcontrolador, tá? Se ele tiver configurado assim, tá? Ele tem essa função. Apesar de que ele também pode operar com o RE3, que é um terminal, um I/O, né? Ou o GPIO, como queira. E aqui tem um botão que você pressiona, né? Está em pull-up, está em pull-down, na verdade, desculpa, né? Em pull-down, o resistor está ligado no GND, né? E quando pressionado, então, o pino 36 aqui, o RB3, ele está sendo testado pelo programa. Então, vamos avaliar, né? Esse programa foi desenvolvido em linguagem C, tá? Então, ele vem todo aqui estruturado, né? A função principal, né? A função main. Ele habilita aqui, define que as entradas serão todas digitais, né? Tris C, Tris B, está falando define que o Tris C é tudo saída, né? Porque lembra que eu falei para vocês lá no assembly que o O de output, né? Ele é parecido com a letra 0, desculpe, com o número 0, né? A letra O é parecida fisicamente com o número 0, né? Então, para você associar por analogia, né? Então, quando você atribui 0 lá no assembly a um registrador, né? Então, se você falar que aquele registrador recebe 0, recebe clear em todos os bits dele, então, automaticamente, se for ali um tris, no caso, o tris corresponde à definição do que é entrada e saída, né? Então, o tris C igual a 0, em C, está definido que o port C, todo mundo é saída, né? Porque é 0, né? É 0 parece o quê? Output. Tris B, tá? Igual a 0B. Ele está colocando em binário, didaticamente ali, né? 0B, e aí 1 para todo mundo. Está definindo que o port B como entrada. Olha que interessante. É 0B porque é binário. E aí coloca os valores que ele quer. Se no meio dali ele quisesse colocar um que não é entrada, ele poderia colocar, porque ele está colocando nominalmente, bit a bit, definindo port B como entrada. Então são todos botões. Então, resumindo, port C saída, port B entrada, tá? E aqui ele fala assim, ó, direto, não é tris. Ele diz assim, ó, port C igual a 0. Port C igual a 0, e tá naquele momento da execução do programa, o programa vem executando linha por linha, né?
Ele chegou ali, está dizendo assim, port C igual a 0, ou seja, todo mundo está desligado. Todo mundo, o programa garante que não tem ninguém ligado naquele momento, né? E aí, vem no loop infinito, né? While 1, enquanto, né, para sempre aqui. Se o port B, aqui, ó, F3 for igual a 1, tá? RB3 for acionado, vamos voltar ali, vamos olhar o que é RB3. Olha lá, RB3 é o nosso pino 36 do microcontrolador, está ligado num botão, tá? Que está no pull down aqui, ó. Então, quando ele apertar, ele vai mandar o quê? Positivo, né? Então, vamos ver se o programa faz sentido para nós, tá? Acionado for igual a 1, tá? Então, quando F3, né, bit 3 ali, RB3, né, for igual a 1, o que ele faz? Port C F0 igual a 1. Quem quer port C F0? Vamos voltar lá para olhar. Olha lá que legal. RC0 definido como saída. Quando ele for igual a 1, significa o quê? Que o LED vai acender. É isso que está acontecendo aqui, ó, liga o LED. Ele vai aguardar 300 milissegundos, né, para depois testar aqui embaixo, na próxima linha. Se o port B F3 for igual a 0, ele vai lá e joga 0 na saída, desliga o LED. Aguarde 300 milissegundos e volta a executar isso aqui, porque ele está no while 1, né, na função infinita aqui. Então, ele fica rodando esse programa ali o tempo todo. E o LED fica acendendo quando você aperta e apagando quando você tira o dedo. Aqui já tem um programa mais elaborado, fala sobre a velocidade, um controle PWM, né, já com um display. Então, para a gente olhar aqui, então, PWM em C. Primeiro tem as configurações das entradas do LCD, porque tem um LCD mostrando alguma coisa aqui para nós, né? Aqui ele está setando os bits que ele está usando no microcontrolador para trabalhar com o LCD, tá? Então, primeiro ele coloca ali o RSN, tá? Então, Read to Send e Enable são os bits que eu tenho que enviar para o display, tá? Ele tem que configurar isso. Então, isso aqui é um bloco de configuração, tá? Aí D4, D5, D6, D7, ele está trabalhando com o Nibble aqui, ó, com 4 bits, tá? Então, quando ele faz isso aqui, está definindo que a comunicação aqui com os dados do teu display, ó, tá vendo? Ele está colocando aqui, ó, está vindo por aqui, tá? Então, tem 4 dados aqui, né? 4 bits para escrever no nosso display 16:2, tá? E aqui vem a forma com que isso vai ocorrer. Olha aqui, o RS, né, LCD-RS, LCD-N, né, que é o Enable, né, e os bits. Então, isso aqui, na verdade, é um bloco de configuração padrão que você vai utilizar para aquele diagrama. Tá? Aqui ele vai trabalhar com a declaração de algumas variáveis, a variável le0 igual a 0, iniciando já essa variável nesse formato, né, que ele vai guardar a leitura analógica do AN0, que é o conversor analógico digital AN0, né, importa a porta 0 dele. Tá? Já começa com o valor 0 inicialmente, né? E aqui T1, então variável usada para guardar a conversão da variável inteira em um texto. Então, aí começa a função principal. Então, ele está trabalhando com um ADC aqui 0, né? Habilitação dele, não, são configurações de portas analógicas, né? Que ele vai utilizar, né? Trabalha com o tris B, que é o port B, definindo que a porta B é como entrada, então o botão liga já está ali, tris C igual a 0, né, que daí é output como saída, né? PWM1 tá, com 2000, que é a frequência de oscilação. Lembrando, pessoal, que o PWM, como que ele é? Frequência fixa, razão cíclica variável, né? Lembra da última aula? PWM é start, né? Para ligar o PWM. PWM1, no caso, né? Todos eles são PWM1. E o dot cycle dele, né, em 0. Então, 0 na saída. E aí, ele começa aqui o nosso programa, inicializando a biblioteca de conversão analógica, que está já prevista. Né? Tá vendo que em C ele só chama as coisas, ele não te mostra o código. Isso, para alguns programadores, é meio nebuloso. Tá? Então, é importante você entender. É mais dinâmica, mais prática você programar, mas você não está conseguindo ver o que está acontecendo por trás do comando. Tá? Você só chama o comando. Então, aqui ele inicializa o LCD, tá vendo? É só um comando, você não tem que trabalhar tudo aquilo lá, tá? Você não tem visual de tudo que está acontecendo.
Então, são comandos, são pacotes que você precisa para inicializar o seu display. E aí entra no loop principal mesmo, onde ele vai ler o ADC, né? Ele vai testar aqui, ó, se o port B, no caso, bit 0 for igual a 1, então, se o botão liga estiver pressionado, então ele vai ler o ADC, tá? Que está em 0 no início, né? E aí começa a fazer a conversão. Aqui nesse caso, ele já trabalha ali com 10 bits, né? 1023, 0 a 1024, 0 a 1023 no caso, né? Ele tem a conversão. Ele faz essa conversão, como eu comentei com vocês anteriormente, ali da resolução que existe nos microcontroladores, tá? E aí ele trabalha aqui, ó, o PWM17, né? Ele está com o Dutch Cycle dele, recebe parâmetro do LE0, né? Então, o LE0 está trabalhando com a tensão de entrada do ADC. Então, quando ele recebe esse parâmetro aqui, ele faz uma conversão, tá? E ele tem ali um percentual que ele tem como leitura. Lembra que tem uma função anterior para T1, né? Conversão de leitura em texto, né? E aí ele consegue colocar na saída do LCD, veja, para ele imprimir no LCD out, né? Ele vai colocar o texto velocidade, né? Ele dá um delay aqui de 10 milissegundos, e depois ele coloca em percentual, é outro texto que ele está colocando aqui. Ele vai escrever essas coisas no texto para nós. Vai ficar assim, ó, velocidade em percentual, 2 pontos, e aí na sequência ele vai imprimir o valor, né? Então na sequência ele coloca o valor de T1, né? Que justamente essa conversão de T1 na função LE0, né? Que está sendo convertida pela função word string, né? E aí dá um delay de 100 milissegundos e fica rodando aqui dentro. Então, de acordo com a tensão que está entrando, ele está convertendo, fazendo uma conversão aqui de analógico a digital, transformando isso em uma string e colocando lá para nós. Bom, pessoal, o que falta para nós terminarmos essa aula é apenas o exemplo 3, tá? Dá uma sequência parecida com essa que a gente está vendo, tá? Não, faltava só 2 slides, esses 2 slides naturalmente vão para a nossa próxima aula, a gente vai dar sequência, tá? Na próxima aula. Bom, acredito que muita gente deve estar com dúvidas. Não deixe de passar essas dúvidas aqui para a nossa equipe, tá, pessoal? A gente faz a gravação para solucionar as dúvidas de vocês. Eu só não coloco aqui a solução porque não dá tempo. Se todo mundo perguntar aqui, eu não consigo fechar o conteúdo com vocês, tá? Então a gente tem esse combinado. Tenham dúvidas, passem para nós, a gente faz a solução e encaminha para vocês, tá joia? Não deixem de enviar aqui para a mediação. Um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado aí pelo prestígio de mais essa aula aí. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.